esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nestes dias ouvindo a profecia de Ezequiel. E dentre alguns estudiosos, inclusive não estudiosos deste tempo, mas até mesmo estudiosos lá do antigo Israel, do Antigo Testamento, Ezequiel era chamado como um débil mental. Ele era chamado como um louco. Era visto como um homem extremamente desequilibrado. Por quê? Pelas coisas que Deus mandava ele fazer e que ele fazia. Se você tiver a curiosidade, leia toda a profecia de Ezequiel e você vai perceber o que Deus foi pedindo para que esse homem fizesse. Ele está num lugar e vendo o que está acontecendo em outro lugar. Ele está no exílio da Babilônia e vendo o que está acontecendo em Jerusalém,
com as coisas que ficaram lá em Jerusalém, na época do exílio da Babilônia. Ele está tendo, como começa inclusive hoje, a palavra foi-me dita nestes termos. Ontem a profecia começava, eu vi, o Senhor me levou a ver. Então ele era tido como louco porque pelas coisas que Deus pedia que ele fizesse para que essas loucuras de Ezequiel servissem de sinais para todo o povo que estava vivendo como cegos. Os verdadeiros loucos ou os verdadeiros débeis mentais não era Ezequiel, mas era o povo que estava fazendo certas loucuras como a de hoje que nós vamos ler, nós vamos ver. E que cada um de nós já ouvimos. Deus pede que Ezequiel faça uma bagagem de exilado. E que vá tranquilamente caminhando para o exílio. Que passe de dia na frente das pessoas para que todos pudessem ver que ele livremente estava se fazendo exilado. Estava livremente se fazendo escravo. Ele faz uma bagagem de exilado, começa a cavar um buraco no muro que cercava a cidade, passa por aquele buraco e todo mundo olhando, onde é que esse louco vai? Só que tinha um para quê disto. Aqui eu quero chamar a atenção, não vá querer ser doido por aí também, só porque Ezequiel era doido, porque quando a gente fala que Ezequiel era doido, aparece um monte de doido dizendo que Deus está mandando fazer isso. Calma, procure o médico antes, para ver se a loucura é realmente de Deus ou não. Mas, Ezequiel começa a fazer isso, abre o buraco no muro, sai. Mas veja o que diz. Deus para Ezequiel, talvez o povo perceba que são um povo rebelde. Talvez, vendo loucuras, eles percebam que eles são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, cavar um buraco, passar na vista deles. Se fazer escravo, se fazer exilado. Ezequiel, que fazia parte do povo eleito, dos filhos de Deus, livremente está se fazendo de escravo para servir de sinal que o povo que é filho está se fazendo de escravo. O povo que é filho está se fazendo de exilado. Está carregando bagagens para o exílio. E eis aqui o que eu quero chamar a atenção. Que bagagem que nós estamos carregando que estão nos colocando no exílio? Que fardos nós estamos carregando que estão nos levando para o exílio? Que estão nos levando para a escravidão? Que estão nos levando para nos tornarmos não filhos, mas nos tornarmos escravos? Que bagagem é essa? Que Deus fez com que Ezequiel colocasse para nós vermos. E se o povo lá viu a palavra sendo proclamada, nós também temos que ver que bagagens são essas que eu estou carregando de escravo. Mas eu não sou escravo, eu sou filho. E por que eu insisto em ser escravo e não filho? Por que eu insisto em carregar tantos fardos pesados? Me colocar como escravo, se eu sou filho? E aí, um dos fardos que nós carregamos é apenas um. Dentre tantos outros que nos escravizam, um fardo que o Evangelho traz hoje. Um fardo apenas. Poderíamos aqui ficar dias e dias falando dos fardos que nós carregamos. Mas o Evangelho nos sugere um. Pedro pega Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aqui,
nós já podemos fazer a primeira pergunta sobre um fardo que nós estamos carregando. Quantas vezes devemos perdoar? Às vezes nós podemos fazer como Pedro. Às vezes nós podemos fazer como Pedro, já de impondo quantas vezes eu vou perdoar, impondo limites ao perdão que eu devo dar. Pedro pergunta, mas já dá a resposta. Eu não sei se você conhece alguém assim. Eu conheço várias pessoas que perguntam, já respondem, já comentam a sua própria resposta, não te dão espaço nem mesmo para pensar no que você pode dizer. Pedro foi assim. Pedro Turrão, como muitos de nós. Quantas vezes devo perdoar? Até 7, né? Ele pergunta e já responde. Aí Jesus, que não é bobo nem nada, fala, não é 7 apenas, é 70 vezes 7. Claro que nós sabemos que o número 7 na Bíblia significa a perfeição. Só que Jesus, quando coloca os 70 vezes 7, não é apenas a perfeição, é a plenitude. Significa perdoar sempre. Então, na primeira pergunta dessa homilia, quantas vezes devo perdoar? O próprio Jesus já responde, sempre. É ou não é que nós nos colocamos diante de uma situação que fazem contra nós? Nós preferimos carregar os fardos do exílio, dizendo, essa pessoa não merece o meu perdão. Essa pessoa, você está se dizendo o escravo dela. Você está se colocando como no exílio em que ela está te colocando, ou que nós mesmos vamos nos colocando. Ela não merece o meu perdão. Eu não me submeto a perdoá-la, porque se eu me submeter a perdoá-la, eu vou me humilhar, deixa de ser bobo. Até quando você vai carregar esse peso dessa falta de perdão? É um peso apenas. Primeira pergunta apenas, quantas vezes devo perdoar? Até 7. Eu coloco limite a esse perdão? Jesus diz não. Até 70 vezes 7. Você deve perdoar sempre. Mas aí nós só vamos entender isso se nós partirmos para a segunda pergunta, que aí é a parábola que Jesus faz. Como que nós somos perdoados? A primeira é quantas vezes devemos perdoar. A segunda pergunta, como somos perdoados? Aí Jesus conta aquela parábola, que um senhor chamou os seus empregados que deveriam prestar conta do que estavam devendo. Tinha um que devia uma riqueza imensa, um tesouro imenso, devia muito. E aí esse senhor chama esse empregado, diz que ele tem que pagar e tal, Só que esse empregado, veja que interessante, para nós percebermos como somos perdoados. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava. Veja o que nós suplicamos a Deus. Dá-me um prazo e eu te pagarei. Quando nós vamos ao sacramento da reconciliação, quando nós vamos confessar os nossos pecados, nós não vamos desse jeito. Me dá mais um tempo que eu me converto. Me dá um tempinho que eu vou mudar de vida. A gente sai de lá com esse propósito. Só que veja, nós pedimos um tempo para pagar o que devemos. E olha o que o patrão faz. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Olha como nós somos perdoados. Nós vamos pedir um tempo para pagar. E Deus não quer esse tempo. Deus perdoa logo. Deus não quer que paguemos a Ele o que devemos, porque Deus sabe que nós nunca vamos pagar. Vai juntando as perguntas. Quantas vezes devo perdoar? Como eu sou perdoado? Eu sou perdoado dessa maneira. Eu peço para Deus um prazo e Ele nem me dá esse prazo, Ele já perdoa logo. E mais do que perdoar, Ele absolve. Não é isso que nós padres fazemos quando vocês confessam? E eu te absolvo de todos os teus pecados. Ou seja, Deus
toma para Ele o nosso pecado. Deus toma para Ele a nossa dívida. Deus toma para Ele o que nós pedimos apenas um prazo para pagar. Eu não sei se você está entendendo a graça que é, como nós somos perdoados. Nós pedimos um tempo e Deus fala, não precisa desse tempo não, você está novo agora, vá em paz. Não é isso que Ele fez em todas as passagens, por exemplo, da mulher adúltera. Ninguém te condena, eu também não te condeno, vá em paz, teus pecados foram perdoados. É assim cada vez que nós vamos a um sacerdote, que tem sim poder na terra de perdoar pecados, não por Ele mesmo, mas por causa do sacerdócio de Cristo que está em nós, e diz, não precisa de tempo. Deus não vai esperar o teu tempo. Deus não vai esperar a tua conversão, não. Você se arrependendo e indo ao confessionário, Deus te limpa ali. Ele tira de você o pecado. Ele tira você da boca do leão. E aí tem gente que ainda tem coragem de dizer, não, eu confesso diretamente para Deus. Mas Deus quis escolher ministros para que não seja simplesmente um achismo, mas que seja algo concreto. Porque quem te garante que você confessando diretamente para Deus, Deus vai te perdoar? Quem te garante? Você tem a certeza escrita. Agora, quando você vai a um confessionário, você tem a certeza porque o Padre, na pessoa de Jesus, diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No confessionário você tem a prova como Deus te perdoa. Você vai lá pedir tempo. Eu vou mudar de vida. Vai nada. Daqui a pouco está lá confessando de novo. Mas Deus não está nem aí. Deus vai lá e diz, eu te absolvo. Quantas vezes devemos perdoar? Como somos perdoados? E a terceira pergunta, como então devemos perdoar? Aquele homem que pediu um tempo e o patrão perdoou ele, viveu a situação extremamente contrária. Encontrou um que devia para ele uma mixaria, devia para ele uma coisinha de nada. Foi lá, obrigou o outro a pagar, colocou ele na prisão, fez isso, aquilo outro, tal. E olha o que Jesus acaba dizendo. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Quantas vezes devemos perdoar? Sempre. Como somos perdoados? Vamos em busca de um tempo e Deus liquida, acaba com a nossa dívida. Mas como então devemos perdoar? É aquilo que nós rezamos no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui, antes mesmo de ir em busca do ministério da reconciliação, nós precisamos ser homens, mulheres de reconciliação. Quem te fez mal? Quem te maltratou? Quem te fez sofrer? Como é que você deve perdoar? Não dando um tempo para aquela pessoa vir até você e pedir perdão. Mas como Deus nos perdoa. Deixa para lá o tempo. E perdoa essa pessoa. Por quê? Quantas vezes devemos perdoar? Sempre. Como somos perdoados? Vamos em busca de um tempo. Deus liquida o nosso pecado. Como devemos então perdoar? Seguir o exemplo de Jesus. Para que não fiquemos com fardos de exílio, com fardos de escravos, porque somos filhos, e se somos filhos,
somos todos irmãos. Que Deus nos converta e faça cada um de nós experimentar nessa missa, nessa Eucaristia, o perdão de Deus, para podermos sair daqui com uma profunda decisão de perdoar todos aqueles que estão no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!